Olá, pessoal! Hoje a gente vai para nossa nona aula. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura das frases, dos períodos e das orações. Então, depois da gente ter visto um pouquinho da semântica, né, que é a questão das palavras, a formação das palavras, né, o significado das palavras, então a gente viu aí as classificações, né, a gente vai entender um pouquinho qual é a função das palavras na frase. A gente viu um pouquinho da semântica, né, que se refere ao sentido das palavras, ao significado delas. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a função. Para que serve, né, cada palavra dentro de uma frase ou dentro de uma oração, né? E aí, a área responsável, né, por esse estudo é a sintaxe. A gente está saindo aí da semântica, né, que a gente viu formação de palavras e classe de palavras, para entrar um pouquinho na sintaxe, né, que é responsável pela organização dos termos, né, das palavras dentro de uma frase, dentro de um enunciado. E a relação que essas palavras têm entre si. Então, é agora que a gente vai ver um pouquinho sobre, né, as orações e suas classificações, né, questão de coordenação, subordinação. A gente vai entender um pouquinho o sujeito e o predicado, né? Então, para a gente começar a entender, na aula de hoje, né, eu separei essa aula para a gente entender qual é o conceito de frase, de oração e de período. Por quê? Porque daqui para frente a gente vai utilizar muito esses termos. Então a gente precisa estar por dentro aí do que significa, né? Quais são as diferenças entre frase, oração e período, tá? Para começar, a gente vai falar da frase, né? O que é a frase, gente? A frase é qualquer enunciado que tenha um sentido dentro dele, que comunique um significado. Então, isso significa que toda frase quer comunicar uma mensagem, quer dizer alguma coisa, independente se essa frase é composta por uma palavra ou várias palavras. A gente costuma pensar que a frase, né, é um conjunto de palavras, mas não, né? Se a gente tem uma palavra só que comunica um sentido completo, né, que está comunicando ali uma mensagem, está passando um sentido, ela já é considerada frase, tá? Então, a gente vai pensar um pouquinho nas características, né? Então, geralmente, as frases ali tem aquelas marcações de pontuação, né? A gente usa exclamação, a gente usa interrogação, é marcada com a letra maiúscula no início, né? Ela tem uma entonação específica, que a gente vai ver também nas classificações das frases. Podem ser elaboradas por uma palavra só ou por várias, como eu já disse. Elas podem ter verbo ou não, tá? Diferente da oração, que a gente também vai ver. Então, por exemplo, se eu falo assim, socorro. Socorro é uma palavra só, né? A gente pode usar aí o ponto de exclamação ao final dessa expressão. É uma palavra só, não possui verbo, né? E a gente entende exatamente o que está sendo dito, né? Então, socorro é uma palavra, mas é considerada frase, né? Se eu falo assim, que tragédia, é outro exemplo de frase, né? Poucas palavras, mas que estão comunicando aí um sentido completo. Você consegue entender o que eu estou dizendo. Se eu falo assim, como assim? Né? É uma pergunta que é considerada uma frase, né? Uma frase interrogativa, que comunica também um sentido completo. E as formas tradicionais de frase que a gente conhece. Hoje preciso arrumar o meu quarto, né? Hoje preciso ir ao médico. Ou você vai à aula hoje, né? São exemplos aí de construções de frase, tá? Porque estão comunicando um sentido completo. Quais são, gente, os tipos de frase, né? Nós temos aí algumas classificações, que eu até já dei alguns exemplos aqui. Para começar, nós temos as frases interrogativas, né? E o que marca, o que define uma frase interrogativa? Né? Na escrita, nós temos o ponto de interrogação ao final, e na fala, nós temos a entonação, né? O ponto de interrogação na escrita é o que define pra gente a entonação com que a gente lê a frase, né? O que a gente pronuncia aquela frase. Então, eu posso dizer, né? Você vai à aula hoje. Isso é uma entonação. Agora, se eu falo, você vai à aula hoje? A entonação é diferente. Isso marca pra gente o quê? Uma pergunta, um questionamento. Né? Então, é uma frase interrogativa, é uma classificação. Nas frases exclamativas, a entonação ela é expressiva, né? A reação é diferente. Então, a exclamação, a gente conversou um pouquinho sobre isso na aula sobre classes de palavras, em que a gente falou das interjeições, né? A exclamação, ela serve ali para dar um acento, uma expressão, né? Uma emoção à frase. Então, se eu falo assim, ó, que horror, né? Ou que tragédia, né? Ou então, assim, fogo, né? O fogo é uma palavra só, mas se a gente colocar ali um ponto de exclamação, ele ganha um outro sentido, né? Então, as frases exclamativas, né, elas têm esse tom diferenciado, né? Essa emoção ali
passada ali na frase, né? E é marcada pelo ponto de exclamação na escrita, né? E na fala também pela entonação. As frases declarativas, gente, elas não são marcadas por uma entonação muito expressiva, não. Então, geralmente, elas apresentam declarações, né? Sejam elas afirmações ou negações, e elas são finalizadas com um ponto final mesmo. Então, elas não têm essa marca da entonação, né? Eu posso falar assim, eu não vou à aula hoje, ou eu vou à aula hoje, né? São declarações, então essas são consideradas frases declarativas, né? Ao contrário da interrogativa e da exclamativa, ela não tem nenhuma marca de entonação, não. E as frases imperativas, gente, a gente já falou dessa questão do imperativo aqui também, né? Toda vez que a gente tem um imperativo, a gente está falando aí de uma ordem, de um comando ou de um pedido, né? Então, o enunciado que traz aí um verbo no modo imperativo, geralmente está marcando ali uma frase imperativa, né? Se eu falo assim, ó, fale mais baixo, fale, né? Fale é um verbo que está no modo imperativo. É um pedido, é uma ordem, né? Se eu falo assim, arrume seu quarto, né? Arrume tem esse tom aí de ordem, de comando, né? Um exemplo aí, por exemplo, que a gente vê muito esses verbos no modo imperativo são as receitas, né? Corte, né? Asse, aqueça, né? São comandos. Manual de instrução tem muito disso também, né? Então, são frases imperativas que estão aí designando algo que tem que ser feito, né? Uma ordem, um comando, um pedido, uma solicitação, tá? Então, essas são as frases, gente. Esses são os tipos de frase. Frases interrogativas, exclamativas, declarativas e imperativas, tá? A gente vai passar agora para a oração. E o que diferencia, gente, a oração de uma frase? A gente precisa entender que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Por quê? O que marca a oração? Para a gente ter uma oração, a gente precisa de um elemento muito importante, que é o verbo, né? Então, quando eu dei o exemplo ali da frase, né? Quando eu falei, por exemplo, socorro, né? Socorro é uma frase, mas não tem nenhum verbo ali na construção dela, né? Mas ela não deixa de ser frase. Agora, na oração, eu preciso necessariamente de um verbo para eu conseguir caracterizar aquele enunciado ali como oração. Então, por exemplo, a oração pode ter uma palavra só? Pode. Eu posso falar assim, ó, corra, né? Corra é um verbo no imperativo, né? Vem de correr, do verbo correr. Corra é uma oração, né? Se eu falo assim, ó, esses doces parecem muito gostosos. Parecer, né, é um verbo. Então, eu tenho uma oração ali. Se eu falo assim, ó, chove muito no inverno. Chove, né, é um verbo que vem de chover, né? Eu tenho uma oração ali. Então, a oração, ela sempre vai ter a presença do verbo, né? Eu não vou à escola hoje. Vou, né? É um verbo que vem de ir, né? Então, nós temos aí a oração. E como são classificadas as orações, né? Nós temos primeiro, eu já falei um pouquinho sobre isso também, em uma das últimas aulas, sobre coordenação e subordinação, né? O que significa essa relação aí de coordenação e subordinação? Na coordenação, gente, a gente sempre vai lembrar que numa relação coordenada, as coisas são independentes, elas não precisam umas das outras. O que isso significa dentro do português, né? Se a gente tem uma oração coordenada, por exemplo, ou orações coordenadas, né? Não existe nenhuma relação entre elas, né? Elas possuem um sentido completo, elas conseguem existir sem a presença de outra oração. Como assim? Se eu falo assim, ó, fomos para o congresso e apresentamos o artigo. Nós temos duas orações. Fomos para o congresso, nós temos aí o verbo fomos, né, que vem de ir, e nós temos apresentamos o artigo, né? Apresentamos, marca ali uma segunda oração. Nessa situação, gente, eu consigo tranquilamente falar os dois enunciados separadamente, as duas orações separadamente. Fomos para o congresso, ponto. Apresentamos o artigo, ponto. Então, são orações que têm essa relação de coordenação. Uma pode existir sem a outra, né? São orações com sentido completo, são orações independentes. A gente chama isso de oração coordenada. Agora, gente, na relação de subordinação, a gente sempre vai entender que é uma coisa que depende da outra. Ou seja, o sentido de uma coisa não é completo sem a junção com aquela outra coisa ali, né? Com aquela segunda coisa ali.
Então, são orações que são dependentes umas das outras. Uma está subordinada à outra, né? É daí que vem o nome, subordinação. Orações subordinadas, né? Então, sozinhas, elas não fazem sentido nenhum. Mais pra frente, a gente vai ver, né, as classificações das orações coordenadas, das orações subordinadas, tá? Mas é um conteúdo muito extenso, então não vou fazer hoje. Eu vou terminar, né, esse conteúdo e depois mais pra frente, a gente vai ver, né, as classificações. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu posso falar a seguinte frase: é possível que Juliana não faça a prova. Então, nós temos duas orações aí, né? O é um verbo, né? O vem do verbo ser, né? Então, é possível, é uma oração. É possível. E nós temos a segunda oração: que Juliana não faça a prova. Faça, né? É um verbo aí que vem de fazer. Então, nós temos é possível e nós temos que Juliana não faça a prova. Nós temos duas orações. E aí, vocês precisam perceber que uma oração não faz sentido sem a outra. Eu não posso simplesmente dizer, é possível. Não tem sentido completo, né? E se eu falar que Juliana não faça a prova, também não faz sentido. Esse que aí marca essa relação de subordinação, né? Que Juliana não faça a prova está subordinado ao é possível. Eu preciso das duas orações. Então, é por isso que a gente fala que existe aí uma relação de subordinação. Então, né, as orações, elas são classificadas dessas duas formas. Orações coordenadas, né, que têm sentido independente, e orações subordinadas, que não têm sentido independente. Uma depende da outra, uma está subordinada à outra, tá? Lembrando, como eu disse, né, mais pra frente a gente vai ver, vai se aprofundar aí nas classificações das orações. Por enquanto, guardem aí esses dois conceitos, de coordenação e subordinação. E aí, gente, vocês podem me perguntar assim, professora, é possível, né, que um enunciado tenha mais de uma oração? É possível, né? Quando o enunciado apresenta mais de uma oração, a gente chama isso de período. Então, o período, gente, ele pode ser composto, né, por uma oração só, a gente chama isso de período, ou por mais de uma oração, né? Duas ou mais orações. Então, e o período é bem simples, gente. Ele é simplesmente um enunciado construído, né, por uma ou mais orações, tá? Então, a gente pode ter o período simples, né, que é composto por uma oração só. Então, eu posso falar assim, ó, os dias de verão são muito longos, né? São é um verbo, né, vem do verbo ser. E aí é uma oração só, é um período simples. Agora, se eu falo o seguinte, ó, Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde, né? Nós temos 3 orações aí, por quê? Porque nós temos 3 verbos. Cada verbo dentro da frase é uma nova oração. Então, nós temos, ó, Mariana me ligou, ligou, né, do verbo ligar, para dizer, né, que é um verbo também, que não virá, virar, do verbo vir, mais tarde. Nós temos 3 orações aí. Então, nós temos um período composto, né? Nós temos um período composto. O período é esse enunciado que pode ter uma oração, como no exemplo anterior, ou duas ou mais orações, como esse último exemplo que eu acabei de dar. Cada verbo marca uma nova oração, né? E se eu tenho mais de uma oração numa frase, eu tenho um período que eu chamo de período composto. Tá? Então, hoje, gente, a aula foi mais para esclarecer esses termos, né? Para que a gente possa se aprofundar aí na sintaxe, né? Na organização das frases. Então, a gente vai ver aí um pouquinho do que é o sujeito, o que é o predicado. A gente vai ver as classificações das orações, né? Que são vários, né? Então, essa aula de hoje, tá bom? Tem exercício, tem material de apoio. Eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês no grupo ou no privado. Vocês podem me procurar que eu estou à disposição, tá bom? Até a próxima!